Graça e paz, igreja. Que bênção, né? Esses hinos que nós acabamos de louvar ao Senhor, eles tocam profundamente a nossa alma. A gente chora, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A semana passada nós começamos uma série sobre a família e falamos que a família está sob ataque, não é? Ataque da Babilônia, do sistema. E hoje nós queremos continuar falando sobre esse tema, mas agora focando no papel da mulher cristã em um mundo em crise. E eu peço para você abrir a sua Bíblia na carta pastoral de Paulo a Tito, capítulo 2, Tito 2, versículos 3, 4 e 5. Tito 2, 3, 4 e 5. Diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem a seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amém. Senhor Deus, Pai, Senhor dos céus e da terra, coloca agora, Senhor, as palavras corretas na boca do teu servo. Inspira-me, ó Deus, para que a mensagem que colocasse na minha mente e no meu coração atinja, através do teu Espírito Santo, o coração dos ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o papel da mulher cristã em um mundo em crise. Eu fico bobo de ver, fico pasmo de ver como é que o casamento está sendo interpretado hoje em dia. Tem até um pessoal aí na internet que diz que o pessoal que nasceu na década de 60, 70 é a boa safra de homens. Mas não é por causa disso. As safras boas continuaram. O problema foi que os homens e as mulheres começaram a acreditar no sistema. Eu não vejo, por exemplo, como eu poderia viver sem a irmã Damares. Não é não, é verdade. Nós estivemos uma vez num encontro de casais com Cristo, e aí pediram para a gente escrever um pedido para Deus em relação ao casal e colocar num balão. Então a gente escrevia ali os papeizinhos, colocava no balão e soltava o balão. O balão ia para o céu. E coloca ali um pedido do casal. E eu me lembro o que eu escrevi ali. Eu escrevi assim: que Deus permita que nós morramos juntos, porque eu não suportaria. Eu acho que ela suporta, mas eu não suporto, não. Entendi. E quando eu vejo homens, até mesmo homens maduros, tratarem suas esposas sem consideração, sem cuidado, sem amor, eu penso: meu Deus, esse homem não aprendeu nada. Nada. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o que Deus diz sobre a mulher,
sobre o casal, sobre os filhos, sobre o casamento. E depois a gente ouve aqui na terra o que o mundo diz, o que a Babilônia diz. Lembra o que significa Babel? Confusão. O mundo quer fazer confusão. Confusão nos lares, nos casamentos, na relação marido e mulher, na relação pai e filho, pais e filhos. Quer fazer confusão. Mas antes de nós analisarmos o que o mundo fala e quer nos convencer, a gente precisa ir para a Bíblia e dar uma olhada para ver o que Deus falou. Quando nós abrimos a nossa Bíblia ali, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós vamos encontrar Deus fazendo todas as coisas, criando pela sua palavra. Haja luz e houve. Haja os firmamentos e houve. Haja o dia e haja a noite e houve. E pode notar que depois de cada frase dessa ele diz: e viu que era bom. E Deus separou as águas da terra, terra de um lado, água do outro, e viu Deus que era bom. E Ele colocou nessas águas peixes, animais marinhos, e viu Deus que era bom. E na parte da terra Ele colocou aves para voar, quadrúpedes para andar, e viu Deus que era bom. E de repente, em Gênesis 2,18, Deus já tinha feito o homem, Ele olha para o homem e diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Ele fez o homem, e depois ele olhou e falou assim: todas as coisas que eu criei ficou bom, mas ainda está faltando um negócio aqui para esse homem. Não é bom que ele esteja só. Então note a bênção que Deus dá para os homens, que são as mulheres, as esposas. Eu não gosto de fazer piada na pregação, mas vem na cabeça da gente. O camarada falou assim: ainda bem que a mulher foi feita da costela. Se tivesse feito do filé mignon, nós não casaríamos. Só os ricos iam ter esse privilégio, os pobres. Mas Deus deu para todos, para rico e para pobre, o prazer de ter uma esposa. O homem, criado por Deus aqui na terra, Deus olha para ele e vê que ele não era completo, e que ele não conseguiria cumprir o mandato de Deus, de dominar sobre a terra, de cuidar da terra. Ele precisava de uma ajudadora. O homem tinha a missão de cultivar o jardim, cuidar da criação, mas faltava uma parceria para essa frutificação e para a criação de uma comunidade. Então, essa bênção, Deus olhou e falou assim: não é bom, eu vou dar uma bênção para ele. E o que Deus deu? Deus deu uma esposa. A solução para a solidão do homem, Deus cria a mulher. E a palavra hebraica para a mulher, que é normalmente traduzida como auxiliadora, idônea, eu fui lá no original é Ezer Kenegdo, auxiliadora idônea. Mas esses dois termos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos que Ezer, que é traduzido como auxiliadora, na Bíblia, ela é usada em outros lugares do Antigo Testamento. Por exemplo, no Salmo 121, olho para os montes, de onde vem meu auxílio? De onde vem o meu Ezer? O meu Ezer vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Note o que o salmista está falando.
A mesma palavra de auxiliadora, de socorro, que ele está usando, é o que Deus usa lá na criação, para a mulher. Acredite, meus queridos irmãos, quem nos socorre são elas. São elas. E quando nós olhamos para essa palavra, a gente nota que essa palavra, ela indica força, sustentáculo, uma cooperação essencial, que sem a qual os homens não viveriam. A mulher fornece ao homem uma ajuda que ele não pode encontrar em nenhum outro lugar da criação. É uma ajuda única. Única. A segunda palavra, idônea, kenegdo, significa adequada, correspondente, ou diante dele. Não se refere a uma cópia exata do homem, não, mas como se fosse um quebra-cabeças e tirasse uma peça, toda de um formato diferente. E essa peça se encaixa perfeitamente no homem. Ela é igual em essência e em dignidade, mas diferente em função. Os dois juntos são completos. Ela sozinha é uma parte. O homem sozinho tem um buraco faltando uma parte, que é a mulher, idônea. Deus deu uma auxiliadora idônea para o homem. Uma mulher que o socorre, uma mulher que o ajuda, uma mulher que o ajuda a cumprir os requisitos de Deus, as ordenanças de Deus. Os dois juntos formam um casal, um só corpo, e podem cumprir os desígnios de Deus. O homem fica feliz com isso, e a mulher fica feliz por fazer parte disso, por estarem juntos nisso. Pois é, mas a Bíblia não para só aí. Nessa, falta algo para o homem, vou dar uma auxiliadora idônea para o homem, mas falta também a imagem de Deus. Note, a Bíblia estabelece que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. É isso que a Bíblia diz em 1:26 de Gênesis. Mas em 1:27 de Gênesis, ele adiciona uma dimensão importante que muitas vezes nós passamos a leitura e não percebemos. Olha o que diz em 1:27 de Gênesis. Deus criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu pensei que o homem era a imagem de Deus, mas a mulher não. Porque tem gente que pensa isso. Tem gente que faz brincadeira idiota, falando um monte de coisa. Mas o que, se nós fosse traduzir aqui do original, ia dizer assim: Deus criou o ser humano à sua imagem. Está falando homem, é o ser humano. Deus criou, pois, o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus, quem é? O homem e a mulher. O que é que isso significa? Significa que apesar de cada indivíduo, masculino ou feminino, refletir a imagem de Deus, a plenitude da natureza de Deus só é refletida quando os dois estão juntos. Ou seja, o caminho de um homem e de uma mulher reflete a identidade de Deus, a imagem de Deus. Apesar de sozinhos refletirem, mas a totalidade, a completude é um homem e uma mulher. A natureza relacional de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, aqui na terra é refletido pela dualidade, homem e mulher. Homem e mulher completa a representação da imagem de Deus. Deus no céu é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A imagem de Deus na terra, homem e mulher. Eles se completam e formam então a imagem de Deus,
que muita gente diz, Imago Dei, imagem de Deus. O que mais? Bom, então Deus olhou, e pela sua bondade, Ele viu que o homem não poderia ficar só, deu a ele uma auxiliadora idônea, fez do homem e da mulher o reflexo, a imagem de Deus, mas agora também Ele dá uma ordem, a necessidade agora do homem e da mulher cumprir uma ordem de Deus, e Ele diz em 1:28, a primeira ordem que Deus dá à humanidade, é a primeira ordem: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Para que precisa de homem e mulher? Para multiplicar, para encher a terra. Mas está tão difícil os dias de hoje. Pois é, mas a ordem de Deus é crescer e multiplicar. Filhinhos, né? Fazer filhinhos. Então, exceto quando a pessoa se casa, o casal casa, e o homem ou a mulher tem algum problema, então, não é. Mas se não tem algum problema, cumpra a ordem de Deus, crescei e multiplicai. O homem sozinho, então, ele poderia cumprir esse mandato de Deus? Não. Ele precisava da mulher não só para a procriação física, encher a terra, mas também uma parceria para dominar sobre toda a criação. Ou seja, a mordomia que Deus dá ao homem, ele não poderia cumprir sozinho, sem o auxílio da mulher. O plano de Deus para a expansão passa pelo casal. A governança da terra passa pelo homem e pela mulher. Vocês já imaginaram? Vocês já tinham pensado nessas coisas? Porque daqui a pouco nós vamos entrar no que o mundo fala. Diminui, quebra, sabe, desfaz. Babilônia, confusão. Mais um propósito. O propósito da interdependência no reino de Deus. Agora nós vamos para o Novo Testamento, né? É uma visão mais complementar. Está em 1 Coríntios 11:11. Diz assim: contudo, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. 1 Coríntios 11:11. Existe então uma interdependência. Ou seja, a não ser em casos especiais, a Bíblia cita casos especiais, aonde o homem tem uma vocação para não casar. Paulo fala sobre isso. Mas isso não é regra, isso é exceção. A mulher também não tem vocação para casar. Tudo bem, Paulo fala sobre isso. Não precisa casar. Só que isso não é regra, isso é uma exceção. Por quê? Contudo, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. No reino de Deus, homem e mulher igualmente são cordeiros e precisam um do outro. É necessário. A mulher, ela completa o homem ao trazer perspectivas, cuidado, atenção, para fazer do ambiente familiar um lugar pacífico, para fazer do ambiente familiar um lugar onde o homem tem prazer em voltar para casa. A mulher, com seus dons únicos, ela faz assim, eu perdi a palavra, quando a gente junta uma tinta com a outra, tem um negocinho que pinga ali no meio. Não é? Faz os dois pegar cola, senão ele não cola. Desculpa, não é nada disso. Você pega uma parte da tinta, pega uma outra, mistura, e daí você dá 2 gotinhas daquilo. Tique, tique.
Não é pigmento. Aí você vira, agora você pode pintar. Se você pintasse antes, não grudava. Já já aparece. É que dá liga. A mulher é que faz da liga no casamento. Ela faz da liga, ela faz com que os filhos, o marido, a casa, viva assim, numa teia de ajuda mútua, onde as fraquezas individuais agora começam a ser reparadas com aquele grupo de pessoas ali. E a mulher é esse produto que eu esqueci o nome. Ok. Sabendo disso, a Bíblia também diz, em Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa. Ela é a influência que dá o tom emocional e espiritual na casa. É ela. Meus irmãos, aquele jargão que nós sempre ouvimos, que diz assim, o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. Isso não está de tudo errado. A mulher sábia edifica a sua casa, porque se ela for sábia, não for vingativa, se ela não for raivosa, iracunda, ela faz o que ela quer com o homem. Palavra de 38 anos de casados. É verdade. Ela finge, né? Ela finge, não, quem vai falar é você, claro, a última palavra é sua, mas, você fala, nossa, ela está certa. Aí você faz o que ela quer. Não é assim? É assim ou não é assim? É assim. É assim. O cara chega em casa doidão. O chefe já maltratou ele, o outro derrubou ele da bicicleta quando vinha embora. Ele chega em casa e fala, que mais que falta acontecer? Entra no chuveiro, queima a resistência. E ele toma banho frio. Ele está louco, ele está... E a mulher vem por trás, abraça ele, passa a mão no cabelo. Amansou. É essa bênção que Deus deu para os homens. É essa bênção. Então, por isso que Pedro, quando ele escreve assim, casamento, homem e mulher, são cordeiros da graça da vida. Os dois juntos, com a sabedoria da mulher, faz com que o casal seja feliz. Claro que o homem tem lugar aí, a gente fala nisso um outro dia, mas hoje com as irmãs. Agora vamos lá, se o fundamento de tudo é a Bíblia, e nós falamos aqui a identidade da mulher conforme o Criador, vamos agora para o ataque. Como o sistema secular tenta corromper a mulher? Como que ele faz isso? Então, vamos entender uma coisa. O contra-ataque do sistema, da Babilônia. Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma mulher idônea. E o mundo fala assim, mas não precisa ser mulher, pode ser outro homem. Igualzinho, o que importa é o amor. Não precisa ser uma mulher, para quê? Nós estamos, não é Ezer Kenegdo, do que é isso? Não é bom que o homem esteja só, se ajunte com outro homem. É isso que nós ouvimos. Quer ver outra? Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. E aí? Aí o mundo vem para convencer a mulher que não precisa auxiliar coisa nenhuma. Que, na verdade, tem que subjugar o homem para o homem auxiliar ela. É isso aí. E aí aparece na internet mulheres fazendo horrores
com os homens dando risada e outros homens também rindo, e está todo mundo bem, está todo mundo concordando, e aquilo ali vai entrando na cabeça da mulher, vai entrando na cabeça da mulher. Ele não é meu marido, ele é meu adversário. Ele quer me maltratar. Olha o que ele falou. Ele está quieto demais hoje, fez alguma coisa errada. Está falando demais hoje, está contente, deve ter bebido. E fica ali. Ué. Olha a outra coisa. Deus criou o homem. Homem e mulher os criou. Mas a Babilônia chega e fala assim, não, vamos acrescentar. Deus criou homem e mulher, e nós criamos LGBTQIAPN+. Se aparecer mais coisas, nós põe na frente. Tudo isso aqui também é criação de Deus. Não é. Não é. Isso é confusão. Isso é Babel. Isso é Babilônia. E aí? Eu não estou dizendo que todos os casos são assim. Mas aí começa viu, filhinho, nós temos que abrir as portas. A professora pediu para você pintar seu cabelo de rosa, para você ser um menino feminino. Pinta. Lá na cartilha tem um buraquinho para você enfiar o dedo, assim, para mostrar. Enfia o dedo. Seu coleguinha, nossa. Pois é. Deus criou homem e mulher. E aí vem o ser humano, caído, corrompido, e cria o L, o G, o B, o T, o Q, o I, o A, o P, o N e mais. Se aparecer mais, a gente põe. Quer ver mais? Sede fecundos, multiplicai-vos. Não, o filho dá muito trabalho. Nos dias que nós estamos vivendo, você vê, eu não ganho nem para pagar o aluguel. Não dá, não cabe. É muita despesa, filho, é muita despesa. Outra coisa, tira a nossa liberdade. Totalmente. Tira a liberdade. Atrapalha o meu plano de carreira. Eu estudei para quê? Para ter filho? Percebe? Se engravidar, é simples. Aborte. Se for ter filho, atrase o máximo, para você se consolidar na sua profissão. Atrasa, até você ficar bem mais velha e correr o risco de ter uma criança excepcional. É isso que o mundo nos ensina. É isso que ele quer. Eu assisti uma artista, que eu não me lembro o nome, dizendo assim, eu era requisitada para fazer novela na Rede Globo e tal, e aí eu fui atrasando, minha gravidez foi atrasando, e agora eu não consigo engravidar mais, e larguei do meu marido, e agora estou sozinha no mundo. E ela fala assim, a solidão é uma coisa dolorosa. E aí você olha para ela e fala assim, o que é que você esperava? A vida não espera. Ou você toma as decisões agora certas, conforme a lei de Deus, aborte. Tome a pílula do dia seguinte, faz bagunça com todo mundo e se engravidar. Então nós já falamos, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma mulher. Não, pode colocar outro homem. Vou fazer uma auxiliadora idônea. Uma auxiliadora que ajude a cuidar do jardim. Não, faz o homem virar o auxiliador. Deus criou o homem, homem e mulher criou. Nós vamos criar LGBTQIAPN. Sede fecundos e multiplicai-vos. Não, filho dá muito trabalho. Dá despesa, tira a liberdade, atrapalha o meu plano de carreira. E por último, contudo no Senhor nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. O que é que nós vemos? Vamos namorar? Vamos.
Vamos no restaurante? Vamos, cada um paga o seu. O homem chega, abre a porta para ela, ela fala, que é isso, eu tenho mão, pode ir lá. Olha, pelo amor de Deus, meninos, não casa com uma mulher dessa, não. Você vai sofrer. Uma mulher masculinizada. Ela não aceita mais carinho, ela não aceita mais proteção, ela não aceita mais o cuidado masculino. Não aceita mais esse abraço bonito. É isso. É disso que nós estamos falando. Aqui ninguém tasca. Eu protejo o corpo, eu protejo a reputação, eu protejo o nome, eu protejo a identidade, eu protejo tudo, deixa comigo. E outra coisa, se tiver que morrer, morra eu. Ela não. Isso é homem. Isso é homem, né? Não vou falar macho, porque já está com pedra em mim. Porque esse sermão vai para a internet e eu vou ser processado. No casamento, olha o que eles põem na cabeça. Cada um tem sua conta no banco. E não conta um para o outro quanto tem lá dentro, porque vai que o outro tem ideias para gastar. Ora, a mulher cristã, ela sabe os limites. Ela não está iludida com compras desvairadas, porque o ídolo dela não é mamon, ela tem um Deus. Então uma mulher cristã não deveria se dar a isso. Mas aí no mundo, é assim que acontece. Cada um tem sua conta. Outra coisa, não dê a senha do seu celular para o seu cônjuge. Você precisa de privacidade. Que privacidade? Que privacidade? Se a minha mulher quiser abrir meu telefone, ela abre o que ela quiser, eu não tenho o que esconder. Eu sou dela, ela é minha, e nós somos um casal, e acabou. Se tiver alguém escondendo senha aí, conta para mim que eu vou chamar no gabinete. Ok? Pois é. Qual é, então, o resultado disso, né? Então, primeiro, vamos dizer assim, o mundo, o sistema, está distorcendo o propósito divino. Em relação à submissão, o sistema secular chama a ordem bíblica de opressão, ignorando que a submissão cristã é uma resposta ao amor sacrificial do marido, que deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. O mundo vai falar que isso é opressão. Mulheres sejam submissas a seus próprios maridos. Isso é opressão. É opressão. E é engraçado que quem critica as pessoas aí fora, eles não são teólogos, não são leitores fiéis da Bíblia. Eles catam um negócio ali, porque se eles entendessem, eles iam ver que o marido, ele é o mais comprometido aqui. Vamos lá? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. No dia do seu casamento, eu vou perguntar isso para você. Você morre pela Débora? Morre mesmo? É isso aí. É isso que eu quero ver. Bom, Pedrinho, o senhor morre pela irmã Elielza? Morre? Olha que bênção, hein? Bom, Gerlane, morre pela Wanda? Bom, João, morre pela irmã Esther? Bom, Israel, morre também pela irmã Neuza? É isso aí. Bom, Luiz, morre pela senhora. Morre? Alô, alô. Alô, hello, alô, 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 alô. Isso acontece. Alô. Alô. Se eu tivesse numa igreja pentecostal, eu ia falar assim, é o diabo. Mas não é o diabo. É o pessoal, não é o diabo, é o pessoal do som que entupiu ali.
Só para eu não perguntar para o Mateus se ele morreria. Morreria, Mateus, pela Carla? Tá vendo? Tá vendo como é que é? Os outros irmãos não vou perguntar não, que eu já... Morre. Morre, irmão Paulo? Morre. O senhor morre? Você morre, Éder? Por isso que nós somos crentes, e por isso que as irmãs crentes, lá atrás tem mais o Hamilton, né? Outro que vai morrer ali, o Murilo. Só casar. Tiago ainda não pode fazer essa promessa, ele não casou. Vai morrer também, não vai? Futuramente? Isso. Porque um homem que de coração está disposto a morrer pela sua esposa, esse homem, ele está cumprindo a vontade de Deus. Se ele é capaz de morrer, imagina como ele trata essa preciosidade que Deus deu para ele. Ah, pastor, mas lá em casa não é assim. Pois é, então o seu marido está pecando. Ah, pastor, eu casei e tive que separar, porque meu marido não era assim. Então, ele era um crente de boca para fora, porque se fosse um crente inteiro, comprometido com a palavra de Deus, ele morreria pela sua esposa. Então veja só, o mundo quer redefinir essa palavra submissão, mas não dá. A Bíblia está dizendo para a esposa ser submissa ao marido. Isso aí não é uma coisa, não é uma posição, isso é uma ordem para que as coisas corram, né? Imagina vocês, eu vou dar um exemplo aqui. No exército tem a sequência das patentes, mas são todos soldados. Mas por que tem uma sequência de patentes? Porque na hora da guerra, precisa de um falar, vamos atacar, vamos recuar, vamos sair pelas laterais. Porque se todos falarem ao mesmo tempo, vai virar uma bagunça, vão começar a se trombar, e cada um vai fazer do seu jeito, e vai perder a guerra. E Deus falou, então esse um é o marido. Imagina o corpo de bombeiro, se ele não tem um líder, chega para apagar um fogo, e chega lá todo mundo, e agora? Um pega a mangueira, sai para lá, mas a mangueira tem que colocar ali. É só uma questão de ordem. E tem coisa pior do que isso que nós vamos falar num outro culto. Marido que não assume essa responsabilidade. Passa para a mulher, para a esposa, que não tem na Bíblia essa responsabilidade de liderar, falar, vamos assim, assim, assim. A cultura diz que o sucesso está apenas fora. A Babilônia diz que uma mulher, para ter sucesso, ela precisa estar fora. O mundo incentiva a mulher a ser a dona do seu próprio nariz, ignorando os princípios do casamento, em que os dois se tornam uma só carne. Casou, são dois. Dois, numa só carne. As decisões são dos dois. A conversa, dos dois. Dos dois. Mas o mundo fala, não, a mulher é dona do seu próprio nariz, não precisa dar satisfação, não. E outra coisa, o sucesso está lá fora. Está lá fora. E aí tem sucesso. Tem. Casou, trabalha e vai ganhando, ganha 5, ganha 10, ganha 15, ganha 50, monta uma empresa, ganha 100. E quanto tempo você passa com o seu marido? Bom, eu volto para casa a cada 15 dias. Por isso que eu não posso ter filho. Mas tem uma outra que tem filho e faz isso também. E quem fica com os filhos? Terceiriza. O filho começa a crescer com o amor da escolinha, da professorinha. É com o amor dela. E a coisa fica tão ridícula, que quando a mãe vem buscar a criança na escola, a escola abraça a professora e não quer ir com a mãe, porque não conhece mais. E a Bíblia não colocou a mulher para ser um sucesso lá fora.
colocou a mulher para ser um sucesso no seu lar, o seu marido, os seus filhos. E depois, quando ela envelhecer e olhar para trás, dizer assim: consegui. O maior sucesso de uma mulher, é ter o seu marido a amando e os seus filhos dedicando-se a ela. É ruim ficar dando exemplo da gente, né? Mas pergunta para a Damares onde é que está o Davi, lá em Londrina, o que ele está fazendo agora, ela sabe. Os dois são assim, ó. É meia-noite, a gente já está dormindo, faz plim no telefone, ela acorda, é o Samuel, falando: mãe, posso almoçar aí amanhã? Sabe tudo, né, Samuel? Conta tudo. Isso é uma bênção. Eu fico orgulhoso disso, de ver que a minha esposa, ela teve sucesso, ela tem sucesso. E eu gostaria de ver esse sucesso na vida de vocês, porque esse é o sucesso da Bíblia, é esse. A desvalorização da maternidade, eu já falei antes, né? Os filhos são vistos como fardos, mas a Bíblia diz que são herança do Senhor. O sistema secular tenta tirar a mulher da posição de guardiã do lar, que é onde nós lemos Tito 2, versículo 5, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então deixa eu te falar uma coisa, eu fico com dó das mulheres que trabalham demais. Essas mulheres precisavam ter um bom marido que suprisse, como um bom cristão, como um bom homem, as necessidades, para que ela não precise trabalhar, para que ela não precise se esforçar a ponto de fazer lá fora e fazer aqui dentro. Eu entendo que há lares que precisam dessa força material de trabalho, mas eu também sei que existem lares que não precisariam. Mas a mulher faz questão de trabalhar fora, e aí ela detona o lar com seus filhos, seu marido. Viva uma vida mais simples, deixa seu marido, para ele se sentir que ele é o bonzão, eu sou o cara, é isso aí. Não, mas você não pode comprar um carro zero, e daí? Eu tenho um Chevette, aqui ó, põe a família aí dentro, a gente vai para Santos 2 vezes por ano, ô coisa boa. Isso é sucesso, irmão. Isso não é pobreza, isso não é visão de pastor pobre, não. Isso é amor. Quando você envelhece, você vê seu marido, seus filhos, olhando para você com aquele olhar carinhoso e dizendo: isso é que é mãe, isso é que é esposa. Então, o sistema tenta, então, desvalorizar a mãe. Desvalorizar, sendo guardiã do lar, é apenas mais uma engrenagem na produção econômica. Escuta, biblicamente falando, e não dá tempo de destrinchar isso, a mulher não foi feita para o mercado. Não foi. Não foi. A mulher foi feita para ser amada, protegida, guardada e ser o esteio de um lar. Quais são, então, as consequências dessa absorção dessas coisas? Primeiro, a desestabilização do homem. Sem essa mulher sendo auxiliadora, o marido pode cair em dois extremos: a passividade ou a tirania. Quando a mulher não exerce a sabedoria, o homem muitas vezes falha em sua responsabilidade de governar bem a sua casa. Então, quando ela quer mandar demais, ele, para não brigar, fala: tá aqui, ó, tô a chave da família, fico com você. Agora eu vou virar banana. Eu sou um bananão, e o negócio está com você. Pronto, a mulher tirou o que há de melhor no homem, que é o peito aberto para a guerra. Pensa bem, irmãs. Eu sei que vocês não são assim, mas eu estou ensinando para vocês ensinar as suas filhas. Deixa o homem ser homem. O homem é tão bobo, irmão. Eu apareci com um carro velho em casa, que eu comprei.
Damares só dá aquela olhada assim e fala: meu Deus, isso vai gastar nosso dinheiro, vai sujar minha área com óleo pingando. E eu falo: e aí, gostou? Ela fala: gostei. Mas é tudo mentira. É só para não deixar eu triste. Mas a partir do 3º mês ela já começa: quando você vai vender? Entende? Manha, sai manha, né? Tá. Outra coisa, a falsa liberdade do corpo. O mundo secular dá à mulher uma falsa liberdade para o seu corpo. A Bíblia diz que o corpo da esposa pertence ao marido e o corpo do marido pertence à esposa. Mas agora eu te pergunto, você já foi numa academia e viu como é que as esposas se vestem na academia? É isso aí. Lorraine, dá uma olhada feia. As mulheres perderam a vergonha, o senso de decência. E é o marido ainda que leva elas e vai buscar. Isso o marido esperto. O marido lento, lerdo, né, irmão Oscar? Ele deixa a mulher ir e voltar sozinha. E que roupa? Isso não é liberdade. Não é. Pedro diz que a beleza da mulher é no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. 1 de Pedro 3, versículo 3 e 4. As mulheres, na verdade, estão se trajando para conquistar não o seu marido, homens alheios. E no estudo aqui, eu fui pesquisar, né, e perguntei assim: por que que as mulheres muçulmanas, as mulheres árabes, elas só deixam o olho de fora? E aí, uma das respostas foi o seguinte: que aquilo que causa expectativa no marido, evidentemente, é mais gostoso, é mais bonito. Ela está tudo tapada, só dá para ver o olho, mas lá no quarto, ela começa a tirar. E o maridão fica... Ei, coisinha. Mas não. Aqui no Ocidente, elas andam com um sutiã e com uma calça colada, um short colado, aparecendo a marca das roupas íntimas quando põe. Perdeu a graça. Eu já sei como é que é. A mulher cristã, ela precisa também aprender a se comportar e a se vestir. Marido, dê uma olhada na sua esposa. Aconselha ela, algumas roupas não são adequadas para o ambiente em que elas vão frequentar, por exemplo, a igreja. Os homens da igreja não precisam ver o umbigo da sua esposa, e nem a marca das roupas íntimas dela. Ajuda ela. Às vezes ela não consegue olhar a parte de trás no espelho, aí você fala: é melhor não, hein? Porque o mundo, ele incentiva a sensualidade, incentiva a validação externa, mas a Bíblia ensina que a beleza da mulher é no seu traje incorruptível de um espírito manso e tranquilo. Vamos caminhando. Qual é o impacto disso? Então, desestabiliza o homem e o homem vira um banana. Ou ele se rebela quanto àquela imposição da mulher, aí ele vira um tirano. A mulher judiou demais, agora daqui para frente vai ser do meu jeito. E aí atrapalha tudo, porque aí ele vai ficar dando ordens e fica quieto, eu não quero nem te escutar mais. Então, irmãos, vamos ficar esperta, né? Então o lar fica sob tensão. O lar começa a ficar um lugar de contendas. E a Bíblia diz em Provérbios 21:9, é melhor você morar numa águas furtadas. Águas furtadas é aquele lugarzinho lá no teto
que você despeja as coisas ruins ali, as coisas ruins não, o que sobra na sua casa. Então você põe lá, isso é uma água furtada. Então a Bíblia fala assim, é melhor o homem morar lá, quietinho, naquele lugar apertado, com uma goteira na cabeça, assim, tof, 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 do que numa casa ampla com uma mulher rixosa. E aí o homem pesca demais, o homem sai demais, o homem não faz hora extra demais, e a mulher fala, nossa, a culpa é dele. Não, a culpa é sua. Ele não tem paz na casa. A resposta bíblica, então, é o caminho que nós lemos aqui, o caminho de Tito. O apóstolo Paulo apresenta o padrão de resistência. Primeiro, comportamento santo. Tito 2 e 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Mulheres idosas, comporte-se. Mantenha a compostura. Por quê? Porque você vai ser padrão para as mais novas. Não sai fofocando e caluniando as outras pessoas. Fica quieto, para não estragar o testemunho do Evangelho. Sejam santas no seu comportamento. 2 e 4. Ensinar as jovens a amarem seus maridos e seus filhos. As mais idosas ensinam as mais novas como é que faz para amar seus maridos e seus filhos. Porque não tem marido perfeito, assim como não tem esposa perfeita. Não tem. Não tem. Mas como é que a senhora contornou essa situação? Ensina as mais novas. Fala para as mais novas. O amor é fundado o relacionamento é fundado no amor, na caridade. E por fim diz assim, devem ser sensatas, castas, operosas, donas de casa. Isso significa ser a estratégia que garante que a família tenha um ambiente de paz contra as tempestades do mundo. Ficou muito claro aqui nessas leituras que nós fizemos, que o ambiente de paz na casa depende muito mais da mulher. Uma mulher esperta, sábia, inteligente, ela vai dar o tom da casa. E terminando dizendo assim, para que a palavra de Deus não seja difamada. O papel da mulher no casamento não é uma questão de preferência pessoal, é uma questão de testemunho do Evangelho. Quando uma mulher assume seu papel bíblico, ela está refletindo a relação de Cristo com a igreja, lá em Efésios 5. Então, 3 apelos. Para as mulheres, rejeite o padrão deste mundo e não seja transformado, e sejam transformadas pela renovação da mente. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Transformai-vos pela palavra de Deus. Aos homens, Colossenses 3,19, amai vossas mulheres e não sejais amargos com elas. Quando você estiver bravo, se você não conseguir falar uma palavra boa, fica quieto, mas não amargure essa mulher que te ama, que te apoia, que passou necessidade quando você construiu sua casa, que passou noites sem dormir cuidando dos teus filhos, porque os seus filhos estavam doentes, que faz a comida na hora certa, que nunca faltou uma cueca no seu guarda-roupa, porque ela cuida de você, mas a hora que vai falar com ela, é grosso, azedo, amargo. E a família, que busquemos primeiro o reino de Deus, sabendo que todas as outras coisas na estrutura do lar são acrescentadas por Deus, sob sua ordem. Que Deus abençoe, que nós nessa noite possamos ter entendido qual é o propósito de Deus, o papel da mulher em casa, quem é a mulher, por que ela é assim, qual foi o propósito de Deus, para termos os lares melhores e mais tranquilos, para que haja menos confronto, e nosso lar seja mais doce, menos amargo, que nós tenhamos vontade de voltar para casa.
E que quando você sair de casa com o seu carro, e a sua mulher estiver fazendo almoço, você fala para ela, dá para parar para ir comigo? E ela fala assim, dá. Esse é um dos maiores elogios que você pode fazer. Querer sua mulher sempre do seu lado. E quando ela te chamar para ir no mercado, vai também. Tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.